Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui, um ótimo domingão, bem-vindos ao Clube dos Dividendos, esse é o vídeo clássico de domingo, eu que ainda não tomei meu café, hoje é sábado, dia 27, mas vai ao ar sempre domingão, por volta das 6h11 da manhã, sobre o Amazônia, aquele papo macro, pessoal, uma semana cheia, é a principal semana aqui de dados econômicos, vai ser a semana que vem, porque já teremos payroll, teremos super quarta, decisão de juros aqui, decisão de juros nos Estados Unidos, em algumas geografias, incluindo o Japão, que é muito importante, o tal do trade do dólar ien. Vocês, eu e todo mundo temos que ficar letrados agora em carry trade e eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo, mas prometo, sem gráfico, vai ser uma coisa rápida, uma pauta rápida. Por quê? As principais pautas, pessoal, vão ser os nossos problemas aqui, ou os nossos riscos, né? As principais volatilidades no Brasil, que é câmbio, tá? Sem dúvida nenhuma a gente vai falar muito sobre câmbio, vai percorrer pela agenda para falar sobre câmbio, agenda econômica, tá? E Ibovespa, tá? Sem deixar de lado como é que está o gráfico, como é que foi o mapa de calor da semana, como é que está a curva de juros, fechando assim, risco Brasil ou volatilidade Brasil ou potencial Brasil, tá? A curva de juros vai ser a última. E aqui eu vou dizer para vocês que muito provavelmente ganhamos mais uma semana de abertura de curva de juros depois do fechamento da semana passada, tá? E com o calendário super cheio dessa semana aqui. Passado do nosso risco, eu pulo para a gringa, porque também está acontecendo muita mudança por lá. Inclusive, logo vai ter muito conteúdo aqui de ETF, stocks, tá? E também títulos de renda fixa na gringa, por que não? Então fiquem atentos, mas tem rotação acontecendo forte por lá. Vou fazer um comentário aqui, junto, tá? Com também um comentário sobre a moeda japonesa contra o dólar e um pouquinho de mercado de divisas ou forex, se você estiver mais educado dessa maneira. E pós-semana que vem, pessoal, o principal risco de agosto, setembro, metade de setembro, comecinho de outubro, commodities. Tá? E aqui eu trago o mapa de calor dos ETFs de commodities negociado nos Estados Unidos, que foi um banho de sangue, certo? Fechando o vídeo, falo sobre Itaúsa, como já é clássico aqui do canal, vocês sabem muito bem, sobre meus aportes do mês e virando agosto, né? Quais são ali as regiões de desconto, embora em relação ao vídeo passado não tenha alterado a parte técnica da Itaúsa. Se você quiser ficar isentão de volatilidade, né, vá para a Itaúsa, que você praticamente nas últimas 5 semanas não teve nenhuma de queda ou de forte queda. A última de dúvida. Acho que esse foi o movimento da Itaúsa para comentar com vocês. Pessoal, no mais, o disclaimer passou. Eu sou o Bruno Amazônia, analista CNPI. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Todo domingo temos 3 vídeos aqui. O primeiro deles é sobre Itaúsa. Toda semana tem vídeo. Bom, dólar, pessoal. Qual que é o cenário do Bruno? Para tentar ser o mais sucinto possível, utilizando o gráfico aqui que eu gosto bastante. Histórico desse gráfico, contexto 2012 para frente, 2011 para frente. Por quê? Política monetária e fiscal parelha. O mundo imprimiu dinheiro em 2008, imprimiu dinheiro em 2020. Tá? Brasil com algumas idiosincrasias aqui entre 2015 e 2016, tá? Fizeram algumas mudanças, tivemos no câmbio mudanças em relação a pares do mesmo setor, né? Emergentes, tá? Mas depois a gente andou conforme a carruagem, nada de novo no front. Aqui eu trago ciclos, e qual que é o ciclo que eu estou mirando? Tá? 2018, esse é o ciclo. Então o dólar para mim ele fugiu de 2016 a 2017 em 2024. Nós estávamos com o dólar em um cenário muito parecido em 2016 a 18, comecinho de 18. Aqui nós tínhamos 14,25 de taxa Selic, tá? E aí começamos a cortar em 2018. Mesmo com arcabouço fiscal, teto dos gastos, reforma da Previdência, o que aconteceu com o dólar? Crau, subiu. Tá? Então o dólar não tem teto. Vira e mexe eu falo isso para o pessoal que participa das lives de domingo. Quiser participar das lives, pessoal, clube.dividendos@gmail.com. Inclusive, se você quiser receber o PDF de renda fixa e o PDF de opções, manda e-mail para mim, até vou destinar aqui um pouco mais de tempo, porque ficou muito popular o de renda fixa e agora o de opções eu terminei agora. Então esse final de semana aqui, domingão ou sábado, que eu estou gravando esse vídeo, eu vou começar a disparar os e-mails respondendo vocês que pediram o PDF de opções e também de renda fixa. Então mandem lá, clube.dividendos@gmail.com. Se vocês quiserem receber os PDFs e participar das lives. Então vocês podem pôr no título live, mais renda fixa e opções. Ou só opções, ou só live, ou só renda fixa. Tá? Então aproveitem, pessoal. Eu não tenho serviço de e-mail,
Então é Brunão mandando no dedo, realmente, 1 para 1, por isso que demora um pouquinho. E o PDF de opções, eu fiz 3 vídeos, tá? Que vão junto com o PDF, que tem link no PDF. Tentar trazer para vocês como vender opções e por que vender opções. Então o PDF é focado em venda de opções, certo? E é 0,800, por isso que eu estou fazendo esse merchan aqui durante o vídeo da Itaúsa. Bom, voltando aqui para o dólar, pessoal, qual que é o cenário que eu imagino? Então, é o cenário que agora a história rima, é assim que eu ando na análise gráfica, né? Tivemos a espichada de 2018, depois de uma consolidação. Muito bem, depois de uma consolidação 2022 e 2023, tivemos uma espichada em 2024. Esse espichar de 2024, pessoal, ainda não atingiu todos os alvos. Falta os 5,79, 5,792, 5,884. Assim como 2018, o dólar subiu em um semestre, um pouquinho mais que um semestre, 7 meses ali, quase 8, tá? E depois estabilizou. Estabilizou aonde? Dentro de uma região de máxima histórica, 2015 e 2016. Beleza? Nós estamos rimando a história, então, porque espichamos, tá? Vamos supor que eu acerte aquele par em 5,88, 5,79, tá? Vai ser realmente muito próximo da máxima histórica, tá? Nesse momento, pós-plano real, pior desvalorização. Então, a minha ideia é que o dólar, este ano ainda, faça essa bandeira aqui, ó, na análise gráfica. Ceda, estabilize e ceda. Vai ceder para o piso do início do rally, como era lá em 2018, como é em 2024? Tá? Não, vai ceder ali no máximo para o 4,82, 4,97, tá? No máximo isso aí. Mas o mais provável é 5,27 desse ceder. 5,27 seria o mais provável. Entre 5,32 e 5,27. Beleza, pessoal? Então, esse é meu cenário do dólar. Tem ainda uma espichada, tá? Pelos riscos que nós estamos enfrentando. O fiscal a gente empurra para mais 2 meses de sossego. Só lá em setembro a gente vai ver o relatório de despesas e receitas, ver se vai contingenciar mais ou não. Mas o risco fiscal de cauda, ele passou, pessoal. Agora, pepino é fluxo para emergentes. Vem ou não devido a crescimento econômico, commodities. Tá? Vários empresários já estão começando a falar. O Elon Musk fez a moeda mexicana apanhar bastante essa semana aqui, porque disse, ó, não vou investir no México. Se o Trump vencer, vai vir taxa. Então não faz sentido para mim investir no México. Tá? Outros empresários, olha, não vou investir. Independente se é Trump, Kamala ou seja lá quem for, tá? Porque eleições, a gente está muito disputado. Não sei quem vai ser o presidente, quais serão as principais políticas. Então, os grandes investidores, principalmente aqueles na América do Norte, estadunidenses, né, que estão ali posicionados, não só na América do Norte, mas no mundo inteiro, porque está tudo conectado, os Estados Unidos dita muito a atratividade de um país emergente, por exemplo, estão diminuindo investimentos. Então, o fluxo de dólar no mundo está diminuindo. Tá? Ponto 2, eu já vou acabar falando aqui do ien japonês. Quem conhece o mercado de divisas sabe que sempre que você faz uma aposta em uma moeda, você vende outra. Não há, hoje, via mercado de Forex, pares de moedas, dólar, ien, euro, dólar. Não tem como você apostar de uma maneira única em uma moeda e não na outra. Se você compra uma, você vende outra. Se você vende uma, você compra outra. É assim que funciona. O Japão, durante muito tempo, né? Muito tempo que eu digo, na última década, tá? Nos últimos 20 anos até, viu a sua moeda desvalorizar. Em alguns momentos, frente ao dólar. Em alguns momentos, o ien se valorizou frente ao dólar, mas depois voltou a se desvalorizar. Mas qual que é o contexto principal do ien? E aqui acho que vale a pena eu abrir um asterisco para vocês antes de falar, antes de dar continuidade aqui no vídeo. Eu vou abrir um parênteses para a gente colocar um pouquinho de contexto em carry trade. Por quê, pessoal? Acho que cada vez mais, a depender do movimento do ien, a gente vai ouvir falar de carry trade, carry trade, carry trade. Tá? É uma palavra bonitona, é um carrego, um trade de carrego. Carrego do quê? De juros. Tá? Vamos lá. Então, este gráfico que vocês estão vendo aqui, eu vou dar o contexto de 2020 para cá, que é o mais interessante, é o que eu quero trazer. 2020 para cá, tá na telinha aí para vocês. Esse gráfico aqui, ele tem a sigla, tá um pouco apagadinha, que é dólar versus, posso até pôr um X, mas eles colocam tudo junto, né? Vou pôr X mesmo. Versus o dólar, o ien japonês. Então, esse é o código. Tá? No TradingView, se vocês quiserem, USD JPY. Aqui, dólar versus ien. O que esse dólar o que esse gráfico vai refletir? Se o dólar se valoriza, tá? Deixa eu trocar aqui. Se o dólar se valoriza, o gráfico sobe em relação. Se o dólar se valoriza em relação à moeda japonesa, o gráfico sobe.
hoje tem tudo para isso acontecer. Por quê? O Japão está com 0,00 alguma coisa de taxa de juros e os Estados Unidos estão com juros maior. Então, no mercado de divisas, quem manda? Juros. Quem tem a moeda que tem os juros maior, e não é o juros nominal, a gente tende sempre a colocar os juros real. Então, juros menos IPCA. Nós, Brasil, estamos com 6,50 ali, tá? 6% aproximadamente. Os Estados Unidos, hoje, estão ali com seus 2%, 2 e alguma coisinha de juro real. O Japão não tem, é muito pequenininho. Então, ele ganha nos juros do ien, logo tende a se valorizar. PIB, atividade econômica, outros temas da economia, da macroeconomia, favorecem uma valorização ou não? Sim. Expectativa? Sim. Tá? Também. Expectativa com um governo novo, com uma política nova, etc. Também. Mas de longo prazo, o que amassa uma moeda ou o que valoriza uma moeda, tá, é a política monetária. Tá? Contracionista? Quanto? Opa, quero esses juros. Se você mudar a sigla e ir para JPY vezes USD ou JPY USD, tudo junto no TradingView, você vai ver esse gráfico oposto. Se eu mudar a sigla e ir lá para JPY USD, inverter, em vez de USD JPY, inverte a jogada, vocês vão ver o gráfico oposto. É o mesmo par de moeda. Só que agora você, se de repente tem dificuldade em vender, se você fosse um operador de Forex, você quer comprar, muito bem, eu quero comprar a força do dólar versus a moeda japonesa. Vai para o USD, né? USD. Eu quero comprar a força da moeda japonesa. Vai para o JPY USD. Você só inverte. Tá? Eu quero trazer para vocês, eu vou até utilizar esse gráfico, talvez fique até mais didático, né? Vou apagar os meus estudos aqui por hora, que não importa. Quero trazer para vocês que o contexto de 2020 para cá, se nós pegarmos até mais do que 2020, né? Até mais do que 2020, sei lá, quando a gente começou a ter um super... Aqui, ó. O contexto de 2010 para cá, 2011 para cá, vamos lá. Esse contexto aqui mostra para a gente o seguinte, tá? Mostra que o dólar está ganhando força frente ao ien na última década para cá. Basicamente está um pouquinho mais, 12 anos ali aproximadamente. De tendência, tá? 2016, 2015 a 2016 foi um período difícil. O dólar, difícil. Para o contexto que eu já vou explicar. O dólar perdeu força para o ien. Perdeu. Vocês estão vendo aqui que 2015, 2014, 15 e principalmente 16 foi um ciclo de alta. Isso aqui, pessoal, é ruim para o Brasil. Por que, Bruno, é ruim para o Brasil? Por quê? O dinheiro esperto também, mas principalmente o dinheiro fácil, o principal trade, e aí a Faria Lima vai falar muito nos podcasts tal do carry trade, tá? Ou trade de carrego num brazuca bacana, tá? Trade de carrego que, se tiver acento, me perdoem, pessoal, ponham um acento no E ali. Um trade de carrego, tá? Carrego do quê? De juros. Juros o quê? Real. É o que me interessa. Legal? Como que isso funciona, pessoal? O dinheiro grande, os investidores dolarizados, norte-americanos, América do Norte, europeus e tal, o que eles faziam? Eles captavam dívida em ien japonês e traziam esse ien japonês para aplicar em Selic, recentemente, 2023 para cá, Fed Funds, Europa também está com jurinho real, mas muito pequenininho, mas Fed Funds, Selic, um peso mexicano, a dívida deles lá, que eu não sei o nome, Chile, quando estava muito grande, muito alto, Colômbia, Austrália, em determinado momento, certo? Esse é o melhor trade. Então, o Japão foi o principal facilitador de liquidez do mundo inteiro por 12 anos. Uma tendência por 12 anos. Porque as pessoas iam lá, captavam dívida, como não tinha juros nessa dívida, tudo bem se endividar em moeda japonesa, pegavam esse dinheiro, hoje é tudo eletrônico, transferiam aqui para um BOVA11, para um Selic, tesouro, IPCA+, para um tesouro, para o CDI, enfim, faziam esse trade. Enquanto eles ganhavam os juros real brasileiro aqui, eles pagavam, sei lá, 1/10 era para pagar os juros do financiamento que ele fez no Japão. Isso é carry trade. Isso é trade de carrego, enfim, certo? Complexo de vira-lata danado que a Faria Lima tem. Eu quero mostrar que quando há um aperto das condições de liquidez, vamos chamar assim, ou financeiras, os bancos centrais, ao longo de 2020 para cá, tiveram uma dificuldade enorme de apertar as condições financeiras. Subiram juros e mesmo assim a atividade econômica, bom, a bolsa de valores subindo, a liquidez estava farta. Por quê? A gente tem um grande financiador dessa liquidez, que é quem tem juros baixos.
Quem manteve juros baixos ao longo de 2020 a 2024, que está começando a subir porque a inflação voltou por lá. Quem não tinha inflação e era ocidental de 2020 a 2024, aceito ali na governança global, né, de boas práticas? Japão. A China está com juros baixos também, mas ninguém tem ali confiança de captar dívida na China para trazer para outros. Tem lá regras específicas. O Japão não. Pega a dívida aqui, leva para onde você quiser, eu imprimo mesmo. Então o Japão foi a maior impressora do mundo, tá? Ou melhor, o maior é sempre o Fed, tá? Porque é a moeda de reserva. Mas foi a impressora mais barata, que cobrou menos para se financiar, tá? E quando aperta, ou quando o Yen tem alta, se valoriza, como foi 2015 e 2016, a gente sente sim. Mesmo o Japão não sendo o principal parceiro comercial, etc., tendo correlação direta com o real brasileiro, mas a gente sente. Por quê? Porque para os investidores grandes que financiam, a maior parte do Ibovespa, por exemplo, é investidor estrangeiro. Boa parte do financiador da nossa dívida pública é investidor estrangeiro. Não é o principal, tá? Na dívida pública é Brasil, tá? É brasileiro. Mas estrangeiro, sim, tem uma participação importante nos leilões do Tesouro. E a maior parte desse dinheiro é o dinheiro fácil. Ou foi o dinheiro fácil na última década, tá? E quando aperta isso daqui, para de vir fluxo fácil, porque, opa, estamos tomando uma naba, literalmente, nos últimos, esse é um gráfico semanal, nas últimas 3 semanas, naba. Por quê? Porque o Yen está se valorizando frente ao dólar. E a narrativa que a Faria Lima gringa e até a Faria Lima nacional já começou a comentar, eu assisto bastante podcast, né? Eu sobrevivo aos podcasts aí, desde Mercadante até os podcasts de mercado financeiro cruciais ali, né? Market Makers, Stock Pickers e por aí vai, tá? Já estão falando do carry trade, do Yen, carry trade Yen. Então, o cenário que aparentemente são só 3 semanas de alta, mas com uma inflação interessante, saiu a inflação de Tóquio semana passada, veio melhor que o esperado, mas é uma política no gogó do banqueiro central novo no japonês, o Ueda, de valorizar um pouquinho a moeda, coisa que é nova nos últimos 12 anos. Então o Yen pode ter novamente um ciclo de fortalecimento com o dólar. Lembra em 2015, 2016 que aconteceu, tá? Não foi brincadeira, mas aqui nós podemos ter de novo esse fortalecimento, que preto no branco significa o quê? Menos dólar ou menos dinheiro disponível. O pessoal se endivida em Yen, transforma em qualquer outra moeda para pegar esse jurão, tá? Então, perguntando para mim, se vocês perguntarem para mim, o fluxo de dólar no Brasil, tá? Ou o fluxo de dinheiro estrangeiro no Brasil vai aumentar ou diminuir se o Yen se valorizar? Vai diminuir. Ponto final. Porque na última década ou nos últimos 12, 15, 20 anos, o Japão, ele se ofereceu como financiador da liquidez global, tá? Vou dizer para vocês que a valorização do Yen hoje, ela bate muito mais nas condições financeiras, nos apertos financeiros ali, tá? No aperto financeiro, do que um Fed subjuros, do que um Roberto Campos subjuros, tá? Porque boa parte da grana global, ela circula ali, tá? Se financia no Japão, aplica em juro real em algum país da América Latina, ou recentemente no Fed Funds, tá? Nos Estados Unidos também, que tem juro real importante. Certo, pessoal? Então, de olho no carry trade, de olho na força da moeda japonesa, por incrível que pareça. Se a gente tiver uma mudança, como houve ali entre 2015 e 2016, mexe, tá? Com as placas tectônicas, vamos assim dizer, como o Motinha da Genial gosta de falar bastante, tá? Porque a liquidez diminui muito, tá? De dinheiro flutuando, dinheiro que está no lucro, flutuando em países, principalmente países de moeda fraca, tá? Principalmente países de moeda fraca, tá? Então, de olho, é mais um risco no balanço de riscos de 2024. Minha opinião, o que é mais importante para agosto e setembro, como eu falei no começo do vídeo, é o fortalecimento do Yen ou as commodities? Commodities. Tá? Porque agosto é um mês chato para commodities, principalmente as nossas, soja, minério e petróleo. Tá? É um mês ruim para as 3. Tá? Então, commodities é o principal risco. Mas ficar com esse tipo de gráfico, com esse conhecimento imputado na mente, ou você acompanhar no TradingView, etc., tá? Eu acho que é bem necessário também. Você vai estar a par de um fluxo, e contra fluxo não há argumentos, né? Então, o fluxo nesse momento é anti-real, é anti-peso mexicano, é anti-peso chileno, etc. Não porque fiscal ou presidente A ou B ou C. Não, nesse momento é porque o carry trade, o cara que comprou a força do dólar versus a fraqueza do Yen, tá tomando nabo, tá? Ele tá se topando,
Tá tentando ali reverter a sua perda. Então o foco tá ali num trade, né? Num fluxo que está se esgotando. E se nós tivermos ali 1 ou 2 anos de valorização do ien, for uma tendência, porque o governo japonês quer, o Banco Central quer uma moeda mais forte, tá? Ou de repente, porque a inflação lá volta a subir, não é o caso, mas se voltar, é um pepino. A economia japonesa não se dá bem com a sua própria moeda forte. Por quê? É uma economia exportadora, tá? Assim como China, assim como o Brasil, a China menos, porque tem um mercado consumidor gigantesco. Assim como o Brasil vem se tornando, é uma economia mais de exportação. Nós de commodities, eles de tecnologia, é um pouco diferente. Então eu não vejo, né, uma preocupação estrutural, tá? Mas a gente pode ter um secar de liquidez com o simples fato do ien dar uma pancada para cima e depois voltar a estabilizar. Essa pancada pode durar 1 ano, como durou 1 ano e meio ali, como durou de 2015, 14, final até 2016. Beleza, pessoal? Naveguei bastante, né? Divaguei bastante. Peço perdão por quem não gosta desse tipo de papo. Vou ser rápido agora. Semana que vem, a nossa agenda econômica está repleta, é uma semana cheia, principalmente quando a gente olha para o gringo. Por quê? Europa vai ter lá as prévias de PIB, as prévias de PIB, exatamente. Na China, terça-feira, tem a PMI de manufatura, importante para nós, sem dúvida nenhuma, mas quarta-feira é o dia, né? Tem decisão monetária aqui, tem decisão monetária no Japão, que é um link, tá? Olhar para o gogó do Ueda é importante, olhar não, ou escutar, né? O gogó do Ueda é importante porque, pô, se lá for uma política de fato de fortalecimento da moeda, mexe mais com liquidez global, e a gente apanha aqui sim, tá? A gente apanha sim. Pode ser que a gente esteja vivendo em uma desglobalização, né, nas políticas econômicas, mas na financeira, pessoal, é uma só, tá? O dinheiro vai pela menor resistência, onde eu capto dívida mais barato e aplico na dívida mais cara. É base, tá? Mas tem decisão no Fed, decisão no Japão, decisão no Brasil de política monetária, além do fato de que tem PMI Caixin na quarta-feira também. E sexta-feira, quinta-feira, tem ISM de manufatura nos Estados Unidos. Não acho muito forte. Agora, sexta-feira é o payroll, tá? Sempre gera um certo mau humor ali, tá, pessoal? O meu chute é que o Fed sinaliza que vai cortar em setembro, crava que vai cortar em setembro, então eu não vejo os Estados Unidos serem risco, tá? Eu não vejo o Brasil internamente ser um risco fiscal, Lula, monetário lá, não vejo. O que eu vejo risco para agosto, então, já que estamos caminhando para ele? Commodities e o ien, os dois, tá? Commodities e força da moeda japonesa. No mais, pessoal, o market breadth ele não erra, né? Incrível como eu não quis vender call, mas, né, nós tivemos uma queda substancial já do BOVA. Você deve ter ganhado um cascalhinho, se comprou put, ela já engordou o suficiente para você vender com bom, uns 20% de lucro pelo menos, né? Então, parabéns. Agora, o market breadth ele já está apontando e se aproximando do desconto de novo, porque foi rápido o movimento. Quando é rápido, pessoal, o que eu imagino? O cenário que eu tenho pro Ibovespa, como o dólar está se valorizando, o Ibovespa está ficando cada vez mais barato, tá? Então falta liquidez, mas está mais barato. Então assim, o Ibovespa tem um piso ali, tá? O dólar é que não tem teto. Essa seria a minha preocupação. Eu coloquei 2 tetos para vocês ali no curto prazo, imaginando um cenário parecido com 2018, tá? Então bolsa e dólar para cima, pode ser que sim, tá? E aí, o que eu acho? Eu acho que o market breadth, para que eu compre put, necessariamente teria que voltar para o vermelho, assim como foi em janeiro. Então, o movimento que eu aguardo aqui é de alta, sim, para a bolsa, temporada corporativa, tá? Uma rotação importante para small caps nos Estados Unidos também pode espingar um pouquinho aqui no Brasil. Então eu imagino que o market breadth volte a sobrecompra e o Ibovespa consiga ser resiliente. Isso seria o melhor dos mundos para que eu, Bruno, em agosto, que é a minha sazonalidade, final de julho e agosto, que já estamos na minha sazonalidade, compre a minha put. Não comprei, tá? Falei para vocês, né, semanas e semanas antes, espero ter ajudado quem estava mais vendinha do que eu, mas eu não o fiz. Agora, pessoal, se viermos para o verde, eu aumento minha exposição em bolsa, tá? Eu aumento minha exposição em bolsa. Tá? Quem está com o cenário Zé Vendinha e já está ganhando dinheiro, por exemplo, olha, você está cada vez mais próximo de 2011. Tá? A gente está com price action que se assemelha. Tá? Se fecharmos a semana que vem o julho super comprado e começar agosto subindo, muito provavelmente você, Zé Vendinha, errou. Tá? Caso contrário, a gente se mantenha lateral pela força do ien, pela força do dólar, pelo isso, pelo aquilo, pelo aquele outro, tá? Você muito provavelmente vai ter oportunidade logo de comprar mais put. Porque uma Petrobras vindo forte,
né? Os bancos vindo forte, o Ibovespa dá um solavanco de alta, mas é um voo de galinha perfeito para você comprar o seu seguro. Então ainda tem muita oportunidade para quem é Zé Vendinha e para quem é Zé Comprinha, como eu, assim, não um Zé Comprinha, mas um cara mais otimista, subiu, o Ibovespa subiu. Então eu comprei muito pouco durante essa queda. Tô bem ressabiado, tá? Porque as minhas ações previdenciárias caíram muito pouco. O Ibovespa caiu. Tá? As minhas ações não caíram quase nada. Tá? Rara a ação que caiu no meu portfólio de previdência, que são as ações de valor, etc. Então elas estão, o Divo 11, por exemplo, ficou parelho ali. Tá? Então não tive grandes oportunidades. Mas para o Bova 11, a gente vai ter bastante volatilidade, bastante oportunidade. Nessa semana, pessoal, última de julho, começo de agosto, mas principalmente o mês de agosto inteiro, tá? O mês de agosto inteiro, porque a gente tem realmente bastante vol contratada aí, principalmente para emergentes. Semana foi de queda para Petro, então a semana que vem, pessoal, pode ter recuperação da Petro. A Vale tem data corte dia 2, tá? Então sexta-feira, se eu não me engano, é dia 2. Então a Vale tende a ter um fluxo mais comprador até dia 2, independente do minério. Mas quais são os principais riscos para o mês? Minério e petróleo. Tomem cuidado. Porto Seguros, financeiro, setor utilidade pública, tá? Os frigoríficos, eu continuo com a mesma tese, maravilhosos, tá? Mas os portos seguros aí, financeiro e setor de utilidade pública, curva de juros, infelizmente, pessoal, acelerando um pouquinho o vídeo, não deu o ar da graça, tá? E tá com carinha e vai abrir aqui para os seus 12,40 até 12,70 para então fechar, tá? Para então fechar. Então, curva de juros, small caps é o maior prêmio? Continuo achando que é. Agora, se você é um trader de DI, por exemplo, você está sofrendo. Se você é um comprador de small cap, mais uma semaninha, talvez 10 pregões, 8 pregões aí, né? Dias úteis de queda ou de estabilização para sua small cap, para depois ela arrancar. O que está acontecendo com o Russell 2000, né? O Russell 2000 agora. Nós tivemos essa semana aqui as Big Techs caindo, como vocês estão vendo, a Nvidia, a Apple, Google, Meta, Microsoft, todo mundo para baixo, Netflix para baixo. Só que quando a gente olha para o Russell, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí, subindo. Dá certo? Subindo. Deixa eu sair da tela para ficar melhor aqui. Subindo, tá? Subindo pra caramba. Então tá vendo uma rotação nos Estados Unidos de empresas tech para as empresas mais sensíveis a juros, porque há um consenso não, há um crescente otimismo em relação ao corte de juros nos Estados Unidos. Tá? Então eles estão vivendo esse mundo, a gente deve importar esse mundo nos próximos dias também, viu, pessoal? Não vejo a sua small cap como acabou a alta. Não, tem mais a alta contratada, certo? O principal risco, para finalizar, pessoal, é esse aqui, dessa tela. Aqui são os ETFs de commodities, tá? Então todos eles, praticamente todos caíram. Todos. Um mais, outros menos. ETFs negociados nos Estados Unidos. Então aqui são muita, assim, não todos, né? Para não falar que tem aqui uns pequenininhos que subiram. Até preciso ver do quê? De qual commodity que subiu. Tá? Mas o mapa de calor ele é nítido, né? O principal, que é de ouro, ficou estável, 0,40, tá? Os dois principais de ouro e prata que ficaram estáveis, mas os outros que são menores ou prata somente e mais diversificados aqui em outras commodities, tomaram pau. Tá? Então esse é o risco. E aí sim, finalizo o vídeo, pessoal, com 30 minutinhos já. Bastante, né? Peço perdão, acabei viajando bastante no Yen, no Carry, mas às vezes, né? Para quem é novo no canal, quem é novo no mercado financeiro, ficou ouvindo essa palavra carry e não entende como funciona, né? Também. Então, carrego, juros, financia barato, aplica nos juros alto e, se possível, real, né? Bem abaixo da inflação do país específico, e aí você tem dinheiro fácil, né? E o mundo, né, viveu nessa seara nos últimos 12 meses, com o Japão sendo a impressora mais barata. Tá? Não a maior, mas a mais barata. Bom, Itaúsa. O que Itaúsa tem a ver com isso, pessoal? Muito pouco, né? Porque o Itaú vai reportar um bom resultado. Ninguém me parece que está indo contra isso. Tá? 9,27 e 9,79 são os descontos. Comprei Itaúsa? Estou comprando Itaúsa? Sim. Ela está aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta. Semana passada foi uma semana de dúvida, né? Uma cauda bem bacana aqui. Então a gente não pode dizer que foi uma baixa. Então assim, a Itaúsa, se vier para o 9,79, tem ordem limitada minha. Se vier para os 9,27, tem put que irei lançar. Tá? E call, pessoal, fiquei de fora. Tá? Não lancei call, não comprei put. Tá? 12,21, 12,80 é onde eu faço esse tipo de manobra. Tá? Se não, eu só capricho na venda de put. Tá? Ou na compra de call longa, de repente, a depender do preço. Tá? Mais provável venda de put para ganhar ali os meus 30, 40 centavos. Tá? Na Itaúsa é assim que eu
Fala, inclusive, a Itaúsa é cobaia do PDF, tá? Do PDF de opções. Então, finalizo aqui com o meu e-mail de novo, pessoal. Envie e-mail para mim, tá? Demora um pouquinho para responder, porque é na mão que eu vou responder para todos. E se vocês quiserem saber de opções, coloquem lá título, opções, né? Se vocês quiserem saber de renda fixa, coloca lá no título, renda fixa. Se é a live com o Gui, comigo, diária lá na XP, coloca live, tá? E aí eu vou entender o que você quer. Se é o combo, põe combo. Eu mando tudo pra vocês, certo? É um PDF que eu fiz, de autoria própria, tem umas 15 páginas. No caso de opções, renda fixa menos, umas 10, umas 8, não me lembro. Tá? E as lives todo dia no YouTube. Até umas 9h30 free, depois o Gui fecha para as operações, quem opera aí índice contratos futuros. Beleza, pessoal? Então, nada a se falar na Itaúsa, a não ser comprar muito pequenininha a mercado, porque tá alto, tá na máxima histórica, e vou engordando as ordens limitadas. Tá? Basicamente isso. Caso caia para os 9,30 ou menos, eu vejo os prêmios das puts para vender put, tá? Nesses strikes aí dos 9,30 para baixo. Beleza? Se não, venda de call só nos 12,20, 12,80, tá longe. Se tratando de Itaúsa, tá bem longe, certo? Feito isso, agora sim, finalizo o vídeo, pessoal. Vídeo longo, você ficou comigo até o final de novo. Eu vou fazer o meu café agora, então, um ótimo café. Obrigado pela companhia. Bom domingão. Na hora do almoço tem Magalu e à noite eu acho que vai de Sanepar. Tchau, tchau.